Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Então, dando continuidade aqui no nosso curso de Python, nessa aula a gente vai estar vendo funções, tá? Então, vamos aprender funções. Para essa aula em excepcional, para essas próximas aulas, eu vou estar experimentando aqui o VS Code. Você pode continuar utilizando aí o editor que você já está utilizando, não tem problema nenhum. É mesmo só na intenção de mostrar para vocês a diversidade de editores e possibilidades que a gente tem, né? E quem sabe no futuro você queira testar, o VS Code também é uma boa opção de editor, tá ok? Então eu vou estar usando ele aqui mesmo para a gente criar esse hábito, expandir as nossas opções, né? E a gente ficar cada vez mais aí tendo conhecimento das coisas, tá ok? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre funções no Python, tá ok? Eu vou criar um novo arquivo aqui, new file, vou chamar aqui de aula 16, funções.py, tá? Então esse aqui vai ser o nosso arquivo. A gente vai brincar um pouquinho com as funções. O que são funções em uma linguagem de programação? Basicamente, a gente cria funções quando a gente quer separar em uma única ou em algumas obrigações um determinado trecho de código. Digamos que você queira fazer um trecho de código que execute uma determinada função e aquela função vai ser utilizada em vários lugares do seu sistema. Você pode criar um bloco de função, um bloco de código em um formato de função, que aquele formato vai executar alguma coisa para você e você pode chamar aquela função em vários lugares do seu sistema, em vez de ter que reescrever aquele código em todo lugar que você precisar fazer aquilo. Digamos, por exemplo, que eu queira uma função que calcule o quadrado de um número, ou o dobro de um número, tá? Esse é um cálculo muito simples, tá? Mas é apenas com intenção didática. Nós vamos usar esse exemplo, mas pode ser geração de PDF, geração de CSV, pode ser enviar um e-mail, pode ser fazer um cálculo complexo, gerar um relatório. E eu preciso de, digamos que seja gerar um relatório, que são 50 linhas. E imagina que eu tenho 10 lugares no sistema que usa aquele relatório. Imagina se eu for reescrever aquelas 50, 100 linhas em todo lugar que precisar. O meu código vai ficar gigantesco. E outra, digamos que eu descubra um bug no código que eu estava usando, e aí eu estou usando o mesmo código em 50 lugares. Eu vou ter que corrigir 50 lugares. Agora, se você criou uma função que faz aquilo e você só chamou aquela função, você só tem que corrigir em um lugar e todos os 50 lugares vão estar corrigidos, tá ok? Então essa é a grande vantagem do uso de funções. Então vamos pôr a mão na massa. Digamos que a gente queira criar uma função aí que calcule o dobro de um número, tá ok? Como é que a gente define uma função no Python? Através da palavra def, de definition, tá? Em seguida, o nome da sua função. Sua função pode ter o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui, calcula dobro. Esse é o nome da minha função. Agora essa função ela pode receber argumentos. Argumentos você vai passar ele por parênteses e aí você vai colocar o nome do argumento. Argumento, tá? O que é um argumento? Digamos que eu falo assim, ó. Tem uma pessoa que trabalha aqui na empresa que é um cara muito inteligente, um cara matemático. Ele calcula o dobro das coisas para mim. Eu não sei calcular o dobro, toda vez que eu preciso calcular um dobro, eu chamo ele e falo, ô fulano, calcula o dobro para mim de 1. Calcula o dobro para mim de 10. Calcula o dobro para mim de 100. Esse número que eu falo para ele é o argumento. Nada mais do que isso. Eu dou para ele tudo que ele vai precisar para executar aquela função, para executar aquela tarefa. Então eu preciso, se eu vou falar, por exemplo, para uma pessoa ir lá no banco pagar uma conta, eu tenho que dar para ele a conta e o dinheiro. Esses são os argumentos. E também as direções. Ó, vai no Banco do Brasil pagar esse documento aqui. Então eu dei para ele 3 argumentos. A conta, o dinheiro e o banco que eu quero que paga. Então são 3 argumentos. As mesmas coisas são as funções. Você pode passar quantos argumentos você precisar para uma função, tá? No caso aqui dessa função, o argumento vai ser o número que eu quero calcular o dobro. Então assim, eu vou passar o número, tá? Em seguida você coloca 2 pontos e aí na linha de baixo você começa a fazer o cálculo do dobro. Então eu vou criar uma variável chamada total que vai receber número vezes 2. Então, o total agora calculou para mim o dobro do número. E aí, eu quero devolver
esse valor para quem chamou, tá bom? Então, quem chamou essa função tem que receber o valor calculado. Então, para você devolver, você vai usar a palavra return. Return total. Então, essas duas linhas aí fizeram o cálculo para mim. Só que essa função só foi definida. Definida que eu digo é eu escrevi essa função, mas eu não estou chamando ela em lugar nenhum. Como faz para eu chamar uma função? Basicamente, você vai colocar o nome dela, calcula dobro e passa aí um valor, por exemplo, 8. Tá? Agora, como essa função está retornando um valor aqui em total, esse retorno dela eu preciso armazenar numa variável. Então, eu vou criar a variável chamada resultado, que vai receber o retorno dessa minha função, o que return mandar para mim aqui. Tá? Em seguida, eu posso dar um print em resultado. Tá bom? Então, é isso. Vamos ver essa função executando. Eu vou abrir aqui o terminal embutido do VS Code, Ctrl aspas. E aí, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, ó. Eu estou em Programa Fácil. Eu quero entrar na pasta Python. Então, eu vou dar cd Python. E aí, eu vou executar aqui com Python 3. Eu tenho um Python 3 instalado aqui na minha máquina. Então, Python 3, vou chamar aula 16 e vou executar o arquivo aula 16. Olha aqui, ele imprimiu para mim o valor 16, tá? Então, esse é o conceito principal da criação de funções. É a definição da função, o nome da função, os argumentos que essa função vai receber, o código que ela vai executar, ela pode ter 1 milhão de linhas de código aqui dentro, tá? E em seguida o retorno. Próximo conceito importante é como que você chama a função, como que você passa um argumento. Esse valor 8 aqui vai ser passado para essa função no lugar da variável número. A variável número vai receber o valor 8. Em seguida, o retorno dessa função é armazenado numa variável e assim eu faço o print dela, tá bom? Então, essa foi a nossa aula aí sobre a criação de funções. Agora, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouco mais isso. A gente vai ver outras formas de passagem de parâmetro, tá? Outras formas de retorno e assim vai, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, implementem na máquina de vocês e vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.